Isaías, capítulo 49, versículos 5 e 6. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui está falando do Messias, o Filho do Criador, que veio e foi morto, pendurado no madeiro, para dar oportunidade de salvação, tanto pessoal da nação de Israel, como também dar oportunidade de salvação para todos os outros povos, que são chamados de os gentios, ou seja, que são os gentios. Porque Israel também está em rebelião contra o Criador. Israel mesmo, ele anulou o concerto que o Criador tinha feito com eles quando tirou do Egito. A Escritura mostra isso, mostra isto em Jeremias capítulo 31. Eu vou ler do versículo 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, aqui fica claro que Israel deixou de ser o povo do Criador, porque eles mesmos anulou o concerto quando eles não obedeceram ao Criador. Então, o pessoal de Israel que quiser se salvar tem de se converter ao Messias. O pessoal de Israel que quiser se salvar, eles têm de se converter ao Messias e já repreender o pessoal de Israel. Diz a Escritura em Oséias. A figura ou comparação que o Criador ele fez com a nação de Israel foi o profeta Oséias. O Criador falou para Oséias casar.
Em Oséias capítulo 1, Oséias ele casou com uma mulher e ela gerou filhos. Gerou um filho, pôs o nome de Jezreel. Gerou uma filha e chamou Lo-ruama. E gerou um filho, outro filho, digo, e chamou Lo-ame. Aqui no versículo 9, quando Lo-ame nasceu, ou seja, é isso mesmo, né? Quando Lo-ame, eu vou ler aqui o versículo 9, diz assim: E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-ame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse pessoal de Israel aí, de hoje, estão em rebelião também contra o Criador. Quando eu digo de hoje, não é de hoje. Eu digo de hoje porque eles estão seguindo os mesmos passos, as mesmas pisadas do Israel que se rebelou, entregou o Filho do Criador para ser morto, porque eles não acreditaram que o Messias ele era o prometido, né, o anunciado pelas Escrituras. Como esse Israel de hoje também, eles não creem. E eles, né, estão esperando, o pessoal dos judeus, estão esperando o Messias. Só que o Messias ele já veio, e quando ele vier agora, ele vai vir. Agora é purificando os filhos de Levi. Ele vai vir na ira. Em Malaquias, o profeta descreveu como é que o Messias ele vai vir. Malaquias capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, o Messias ele vai vir. Agora não é como Israel está pensando não. Israel está em rebelião contra ele. Quando o Messias vier, ele vai matar os ímpios e estabelecer o seu reino aqui por 1000 anos. E talvez vai ter sacrifício como tinha antes na lei. Eu não estou afirmando isso com certeza, mas talvez tenha. Porque teve coisa que não se cumpriu. O Messias ele veio, mas não aconteceu ainda. Por exemplo, lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, fala do templo que vai ser levantado, fala dos sacrifícios que vai ter. Aí nessa parte aí eu não compreendo. Mas eu sei que o Messias, o Filho do Criador, ele foi o Cordeiro
que tinha os símbolos dos sacrifícios, que representavam o Messias cumpriu. Porém, talvez no reinado milenial possa ser que volta a acontecer isso, porque não aconteceu aquilo que está escrito no profeta Ezequiel, que fala que vai ter sacrifício. E quando terminar os 1000 anos, o Filho do Criador, ele devolve, ele entrega o reino ao Pai, ao Criador. Ele também vai se sujeitar ao Criador, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Se eu não estiver equivocado, é no capítulo 15. Vou confirmar. É 15, o versículo 28. Diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, a figura aqui, que Oséia casou com essa mulher de prostituição, né, que se prostituiu, a mulher representa a nação de Israel. E o pessoal de Israel são os filhos. Então, aí com isso fica claro que os filhos da nação de Israel não é filho do Criador, é filho de prostituição. Aos filhos de Israel que quiser se salvar tem que se converter ao Messias e já repreender os israelitas carnais. Tem que repreender. Se separar, que não pode se misturar, né? E reprovar as atitudes dos israelitas que estão na carne e estão seguindo a serpente. Todos os israelitas estão seguindo a Satanás, a serpente, o governante deste mundo. Como também todos os gentios também, as pessoas que não fazem parte de Israel, estão seguindo a serpente. E também, até todos os cristãos também estão seguindo a serpente. A Escritura mostra isto, porque eles não quiseram se tornar estrangeiro aqui neste mundo. Eles escolheram se amoldar neste mundo. Aí com isso eles entraram na forma desse mundo. Eles se calaram diante das injustiças que reina nesse mundo, porque quem reina aqui nesse mundo é a injustiça. Então, aqui em Oséias mostra isso. Oséias capítulo 2, eu vou ler os versículos 1, 2, diz assim: dizei a vossos irmãos, ame, e às vossas irmãs, o ama. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Então a Escritura fica claro que Israel não é mais o povo do Criador. Para Israel entrar no novo concerto, tem que se converter ao Messias. Os judeus eles pensam que eles são o povo do Criador. Não é. Era, né? E sempre vai ser. E sempre vai ser. Agora eu vou explicar como é que sempre vai ser o povo do Criador. Tem de se converter ao Messias. Para entrar no novo concerto, o pessoal de Israel tem que se converter ao Messias. Então aí com isso o povo de Israel sempre será o povo do Criador, sim. Mas não esse Israel carnal, que estão em rebelião contra o Criador.
E a prova que eles não têm zelo pelo Criador, eles não obedecem ao Criador, é que quem tem... É que os muçulmanos estão com aquele templo lá em adoração a Satanás, porque o pessoal dos muçulmanos segue a Satanás. Alá é o diabo, é o mentiroso, é o pai da mentira. Está lá com aquela construção ao templo lá no lugar. Então, se eles fossem zelosos pelo Criador, tivessem zelo pela verdade, eles não aceitavam. Eles morriam reprovando, morria repreendendo como o Messias fez. O Messias, ele viu que os sacerdotes não agradavam o Criador, ele fez um chicote, espalhou o dinheiro. Eu não sei se ele bateu, mas ele fez um chicote, desde a escritura, espalhou o dinheiro do templo, mostrando zelo pela casa do Criador, mostrando zelo pelo Criador. Então fica claro que esses pessoais de Israel são falsos. Eles não têm zelo pelo Criador. Eles só se acham o povo do Criador, mas não são. Não são. Israel mesmo anulou. Para eles entrar na nova aliança, eles têm que se converter ao Messias e reinar por 1000 anos, ou seja, fazer parte do reino milenial, quando o Messias vier e matar os ímpios. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz isso, que Israel não é mais a nação, né, eleita. Está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou citando aqui de cabeça, se eu chegar a errar alguma coisa, mas está lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Com isso não quer dizer que Israel deixou de ser nação diante do Criador, não. Porque no próprio leitura aqui de Isaías, de Jeremias 31, como eu li, dando continuidade, o Criador confirma isso. Né? Diz assim, eu tinha parado no versículo, parece que acho que eu li até o 34. Vou ler o 35 e o 36. Assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, para fazer parte aqui dessa nação, tem que entrar no novo concerto. Aqui não é Israel carnal, não, como eles pensam. Israel pensa, né? Porque está escrito isso aqui, né, que Israel nunca vai deixar, como eu li aqui, ou seja, que se desviar essas coisas, né, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim. Aí eles pensam que são eles o povo do Criador. Não é, porque eles mesmos, né, o Israel mesmo anulou. Eles têm que entrar no novo conceito para fazer parte dessa nação aqui. Ou seja, é a nação espiritual. Espiritual, mas da semente de Israel. A semente de Israel. É falando da nação de Israel, mas é o Israel espiritual, aquele que se converte ao Messias. E quanto aos gentios, entra também na salvação pelo sangue do Messias também, como eu li em Isaías, que o Messias foi dado também para a luz dos gentios. Eu já explico isso porque o pessoal lá de Israel, os judeus, eles se acham o povo exclusivo do Criador, mas não são. Eles têm que entrar na nova aliança do Messias, a aliança feita com o sangue do Messias.
A Escritura é clara. A serpente, ela é o governante deste mundo e ela está enganando a raça humana inteira. Até os cristãos, em geral, estão sendo enganados. Católicos e evangélicos, pastores e ovelhas, estão enganados porque eles desprezaram as Escrituras. Eles não quiseram morrer para este mundo. Eles querem aproveitar, né, esse mundo, ou seja, viver nesse mundo e ao mesmo tempo também dizer que vai se salvar, que tem parte também na nova terra, mas não tem. Quem quiser se salvar tem que escolher uma coisa só, tem que morrer para esse mundo aqui. Porque quem achar a sua vida, perdê-la-á, disse o Messias. Então esses cristãos, eles querem as duas coisas, eles querem ser felizes aqui, e tão feliz de dentro aberto, feliz sorridente. E quer também se salvar, pensando que tem salvação, mas não tem. Quem quiser se salvar tem que ser igual ao Messias. Não ser deste mundo, como ele disse, eu não sou desse mundo. Porque quem reina nesse mundo aqui, né, é o diabo. Quem governa aqui é o diabo com a mentira, usando as pessoas, os governantes, né? Os governantes na mentira, no engano, na maldade, seguindo a serpente. E vão matar os servos do Criador, o anticristo, o antimessias, ele vai matar os servos do Criador, né? E vai matar também esses cristãos, né? Esses falsos crentes. Porque, se eu digo assim, porque a Escritura fala claramente que tem uma prostituta embebedando as nações. E eu creio, o justo vive por fé, eu creio que essa prostituta aí são todas as pessoas que estão laborando falsamente com as Escrituras. Aí eu pergunto, quem é que está laborando falsamente com as Escrituras? A própria Escritura mostra que são primeiro os judeus, eu digo primeiro que foi quem primeiro recebeu, né, as Escrituras e não obedeceu. E os judeus e também os cristãos em geral, que estão laborando com as Escrituras, os católicos e os evangélicos, estão só embebedando. Tanto os cristãos embebedam com essa falsa pregação, como os judeus também, eles pregam, então eles estão embebedando também. Então, sempre quando eu me lembro dessa prostituta, o que me vem na minha cabeça é os cristãos, né? Porém eu me lembro de Israel também. Eu digo, mas Israel não faz sentido se Israel ficar fora, porque quem primeiro se rebelou foi Israel. Então eu sempre fico nessa desconfiança que Israel também, ou seja, Israel também, os cristãos de Israel, porque tem essa prostituta embebedando as nações com essa taça, que é um símbolo da falsa pregação. Então, e essa prostituta, ela vai se assentar no anticristo, porém vai ser destruída. Ela vai ser queimada pelos 10 reis. É a recompensa que o Criador dará a essas falsas ovelhas, a esses falsos pastores. Então, quem se converter de verdade ao Criador, se alerte, né? Chegar a ouvir, né, esse assunto, seja através desse vídeo e dos outros meus vídeos que estão no YouTube, ou de outra pregação através de outra pessoa, né? Se alerte, não se junte nem com Israel, nem com esses cristãos, porque eles são carnais, né? E está seguindo a serpente. Estão fazendo a vontade da serpente, é por isso que Satanás deixa eles viver. Se for um falso crente, Satanás deixa eles viver felizes, porque já vai ser instrumento para Satanás usar para enganar mais gente. Agora, onde está o verdadeiro, né, não tem como viver, tem que ser estrangeiro, porque são usados pai, mãe, irmãos de fora, até o bicho bruto. Eu percebo que são usados para me inquietar, tirar a paz. Né? Tirar a paz de exterior, mas interior eu recebo, né? Glória ao Criador, as consolações. Né? Que eu creio ser do Rua Kadosh, o justo vive por fé.
Então, é isso. Essas minhas pregações aqui é para quem se converter de verdade, tanto dos não crentes venha se converter, e também desses falsos crentes que venham se despertar e se converter também, se separar, sair desse sistema religioso de Satanás, né? E caminhar sozinho. O Criador mesmo, ele nos guia. Ou seja, deixar de ser falso crente. Eu tenho essa esperança que tem esse poder de converter, ou seja, de melhorar o crente mundano, faz ele se despertar, ele cai fora, salvar. Então vou repetir, salvar tanto aquele que ainda não é não crente, passar a ser crente, como também aquele, o falso crente se endireitar, se separar. Tá? Essa minha mensagem é visando isto, que eu não estou vendo nenhum servo do Criador, nenhum, mas a minha esperança é pela fé, que vai gerar, né? Vai gerar, porque tem salvação até o fim, a Escritura é clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é esse. Eu gravo meus vídeos nessa esperança de gerar santidade em pessoas, salvação. É por isso que os meus vídeos são bem pouquinhas visualizações, não tem comentário, parece que não tem nenhum comentário. E inscrito também são poucos. Só tem cento e pouco, parece que não estou lembrado se é 180, parece, mas é porque eu andei postando umas fotos de passarinho. Aí muita gente se inscreveu. Aí eu apaguei um monte de vídeo. Porque eu entendo claramente que essas pessoas são carnais. Mas se eu não tivesse postado, né, uns vídeos de animais, era bem pouquinho os inscritos. Porque, né, meus vídeos não é para carne. Os meus vídeos para carne tem chicote, cipuada, que é repreensão, né? Pode que eu diga é repreensão para carne. Então, né, o carnal não gosta das minhas pregações, não. Nem o não crente e nem o falso crente, que é a mesma carne, né? Então é por isso que meus vídeos é com pouca visualização, mas pela fé eu creio que vai ser espalhado para muita gente. O justo ele vive por fé. Vai ser espalhado para muita gente. Agora, quem vai se converter aí eu não sei. Porque eu já sei também que é poucos. Né? A Escritura diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, e nem peço para ninguém se inscrever, e nem comentar, e nem like, porque isso aí, né, é sabedoria humana. Se uma coisa ela presta, né, não precisa a pessoa estar adulando ninguém, não. E eu creio que as minhas pregações, né, ela é de acordo com a verdade. Então não precisa eu baratear, não, seguir, sabe? Você baratear as escrituras, coisa assim do tipo, né? E segundo a carne, ela dizendo, e segundo a carne, não. A minha confiança é que é o próprio Criador que vai espalhar. A minha fé é nisso, é que o próprio Criador vai espalhar os meus vídeos do YouTube.